Começando a gravação. Vamos começar hoje com uma revisão de dinâmica, que é o início do caderno 3. Então, nós vamos falar hoje sobre as leis de Newton. Na verdade, a primeira lei de Newton, pessoal, ela está lá no finalzinho do caderno 2, né? O caderno 3, na verdade, ele entra já com a terceira lei de Newton, mas eu acho muito importante fazermos uma revisão das 3 leis de Newton, tá? Então, revisão de dinâmica, leis de Newton. Primeira lei de Newton, pessoal, também é chamada de princípio da inércia, tá? Ou seja, aqui está o enunciado: todo corpo continua em seu estado de repouso ou em movimento uniforme em linha reta, o MRU, né, movimento retilíneo uniforme, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por força aplicada sobre ele. Ou seja, nós temos 2 tipos que se mantêm por inércia. Ou o repouso, está aqui, ó, ou um móvel em movimento retilíneo uniforme. Esses são os únicos 2 casos em que o corpo está livre da ação de forças. O que é livre de ação de forças? Não é um corpo que não tem força nenhuma, não, porque nós não conseguimos imaginar algo que não tenha força nenhuma atuando. Um corpo livre de ação de forças, vamos lembrar, é um corpo que tem força sim atuando nele, mas as forças se anulam. A resultante das forças que atuam no corpo se anulam. Isso só acontece quando um corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Qualquer outro tipo de movimento, movimento circular e uniforme, movimento uniformemente variado, em trajetória retilínea ou circular, já tem força atuando, o corpo já não está mais livre de ação de forças. Então, veja bem, ó, repouso. Pega esse bloquinho aqui, ó. O bloquinho está aqui na mesa. Que forças que tem atuando? Peso, que é devido à gravidade, tá? A terra puxa esse corpo para baixo. A força que a terra exerce nesse corpo chamamos de peso ou força-peso. Esse corpo está apoiado em uma mesa. A mesa, o apoio, exerce no corpo uma força, nesse caso, vertical e para cima, chamada força normal. Sempre a normal forma 90 graus com a superfície do objeto, tá? Neste exemplo, a normal é igual ao peso. Então, se o peso desse bloco for 500 newtons, esta normal também vale 500 newtons, ok? 500 newtons puxando para baixo, 500 newtons puxando para cima, uma força anula a outra, este corpo está em repouso, ok? Ele está livre de ação de forças, na verdade ele tem forças, mas a resultante das forças que atuam no corpo é zero, tá? Então ele mantém o seu estado natural, que é o repouso, por inércia. Inércia é a tendência dele de continuar em repouso o resto da vida, a não ser que venha alguém e aplique uma outra força externa, aí ele sai do seu estado natural, ok? Agora, vamos pegar esse caso aqui do avião. Esse avião está voando em trajetória retilínea com velocidade constante, ou seja, movimento retilíneo uniforme. Tem forças atuando neste avião? Claro que sim. A força peso, a terra puxa o avião para baixo com a força peso, que nesse caso aqui está representado pelo vetor C, ó, vertical e para baixo. Mas tem a força de sustentação do ar, que impulsiona o avião para cima. A força de sustentação do ar está representada pelo vetor A, ó. Então, força de sustentação do ar para cima
peso para baixo. Esta força e essa, A e C, são iguais. Então, a resultante das forças que atuam no avião na vertical se anulam. Mas o avião está voando horizontalmente da esquerda para a direita. Essa força aqui, ó, que ele chamou de empuxo, faz com que o avião ande para a direita, tá? Seria para vocês a força que o motor exerce no avião que o impulsiona para frente. Só que vai ter uma hora que a força de resistência do ar, que também é chamada de arrasto, que está representada pelo vetor D, ela se iguala com esta força aqui, ó. Então, se o B puxa para a direita e o D puxa para a esquerda forem forças iguais, a resultante das forças do avião na horizontal também se anulam. Portanto, se A igual a C, B igual a D, todas as forças que atuam no avião se anulam, ou seja, a resultante das forças que atuam no avião dá zero. Portanto, este avião está em movimento retilíneo e uniforme. Essa é a primeira lei de Newton, chamada princípio da inércia ou lei da inércia, ok? Então, recordamos a primeira lei que está lá no finalzinho do caderno 1. Segunda lei de Newton, caderno 1 não, desculpa, gente, caderno 2. Segunda lei de Newton também é chamada de princípio fundamental da dinâmica. Se você tiver um corpo em repouso, ou se você tiver um corpo em movimento retilíneo e uniforme, como eu disse pela primeira lei de Newton, a tendência deste corpo é continuar em repouso e continuar em movimento retilíneo uniforme. Mas, se alguém vem e aplica uma força nesse corpo, ele já não ficará mais em repouso, ou se ele está em movimento retilíneo uniforme, ele não ficará mais em retilíneo e uniforme. A força vai fazer o quê? Esta força altera a velocidade do objeto, ou seja, esta força fornece ao objeto uma aceleração, ok? Pela segunda lei de Newton, o produto da massa desse corpo pela aceleração é igual ao valor da força aplicada a este corpo. Então, a segunda lei de Newton vem em decorrência da primeira. Se você aplicar uma força num corpo em repouso, ele adquire aceleração. Se você aplicar uma força num corpo que está em movimento retilíneo e uniforme, ele não continuará mais em MRU. Aplicou a força, ele adquire aceleração, a sua velocidade vai começar a variar, tá? Então, força produto da massa pela aceleração. Vocês viram que nós já fizemos inúmeros exercícios aplicando a segunda lei de Newton. Aliás, todos do caderno 3 são todos exercícios em que você aplica F igual a M vezes A. Essa força aqui, a força que atua no objeto, ela varia de exercício para exercício. Tem exercício que essa força é o peso, tem exercício que essa força é uma tração, tem exercício que essa força faz o papel da força centrípeta, pode ser uma força normal, força de atrito. Então, você tem que ver que forças estão atuando no corpo para botar aqui na segunda lei de Newton, tá? Unidades do sistema internacional. Esta força F é dada em Newton. A massa do objeto é dada em quilograma e a aceleração é dada em metro por segundo ao quadrado, tá? Então, essa é a segunda lei de Newton. Nós temos aí esta formulinha e as unidades do sistema internacional. Agora sim, quando entramos no caderno 3, começamos com a terceira lei de Newton, que é o famoso princípio da ação e reação. Quando um corpo aplica uma força
sobre um corpo A aplica uma força sobre um corpo B, chamamos FAB, força que A exerce em B, o corpo B reage e aplica sobre o corpo A uma força FBA, força que B exerce em A. Detalhe, esta força tem a mesma intensidade. O que é mesma intensidade? Se este FAB valer 10 newtons, o FBA também vai valer 10 newtons. Elas têm a mesma direção, ou seja, se o FAB for horizontal, o FBA também é horizontal. Se o FAB for vertical, o FBA também é vertical. Porém, elas têm sentidos opostos. Se o FAB for horizontal para a direita, o FBA é horizontal para a esquerda. Se o FAB for vertical para cima, o FBA é vertical para baixo. Aí vocês vão perguntar, então uma para a direita, uma para a esquerda, uma anula a outra? Errado. Por quê, pessoal? Porque FAB e FBA são forças que são aplicadas em corpos diferentes. Este FAB é a força que o corpo A exerce no corpo B, está aplicada no corpo B. E esta força FBA é a força que o corpo B exerce em A, está aplicada no corpo A. Então, são forças aplicadas em corpos diferentes, tá? Eu dei um exemplo aqui, ó, para vocês. Eu fiz uma figurinha aqui, ó. Eu tinha aqui dois blocos A e B, tranquilinhos, parados, em repouso. Pela primeira lei de Newton ou princípio da inércia, a tendência é eles ficarem aí tranquilinhos, em repouso. Mas veio alguém aqui e aplicou uma força, ó, representada por este vetor azul. Então, esses dois corpos passam a adquirir aceleração. Aplicou uma força externa, adquirem aceleração na mesma direção e no mesmo sentido da força aplicada. Então, A e B vão andar horizontalmente para a direita. Por que o corpo B se move? Porque A está encostado em B, então o corpo A empurra o corpo B para a direita. Força de ação. A empurra B. Eu chamei essa força de F minúsculo, mas é a força que A exerce em B, poderia ter chamado FAB. A toda ação tem uma reação. Se o A empurra o B empurra o A, com o mesmo valor, por isso que eu coloquei Finho e Finho, mesma direção, ó, as duas horizontais, porém o sentido é contrário. Essa é horizontal para a direita, essa é horizontal para a esquerda. Por que esta força não anula esta, pessoal? Porque esta força que eu estou mostrando para vocês, ela está aplicada no bloco B. Essa força aqui que eu estou mostrando para vocês, ela está aplicada no bloco A, ok? Isto é um par ação e reação. Força que A exerce em B, força que B exerce em A, ok? Esta é a terceira lei de Newton, beleza? Eu peguei um exercício lá na internet para a gente fazer uma revisão. Esse exercício caiu na Olimpíada Brasileira de Física. Se eu não me engano, esse exercício tem no TC de vocês. No clássico problema de um burro puxando uma carroça, um estudante conclui que o burro e a carroça não deveriam mover-se, pois a força que a carroça faz no burro é igual em intensidade à força que o burro faz na carroça, mas com sentido oposto. Sob as luzes do conhecimento da física, pode-se afirmar que a conclusão do estudante está errada porque A.
Ele se esqueceu de considerar as forças de atrito das patas do burro e das rodas da carroça com a superfície. Olha, eu deixei para colocar a resposta na outra página para vocês irem pensando. B. Considerou somente as situações em que a massa da carroça é maior que a massa do burro, pois se a massa fosse menor, ele concluiria que o burro e a carroça poderiam mover-se. C. As leis da física não podem explicar este fato. D. O estudante não considerou que, mesmo que as duas forças possuam intensidades iguais e sentidos opostos, elas atuam em corpos diferentes. E, na verdade, as duas forças estão no mesmo sentido e, por isso, elas se somam, permitindo o movimento. Par, ação e reação, forças aplicadas a corpos diferentes. Então, a letra D é a alternativa correta. O estudante não considerou que mesmo as duas forças que possuem mesma intensidade e sentidos opostos, elas atuam em corpos diferentes. Portanto, número 1, alternativa D de dado, ok? Número 2. Um paraquedista está em queda vertical no ar com velocidade constante. Assinale a opção que indica a força de reação de acordo com a terceira lei de Newton, a força de resistência do ar que atua no paraquedista durante sua queda. Pessoal, paraquedista está em queda livre. Assinale a opção que indica a reação à força de resistência do ar. Paraquedista no ar, ar no paraquedista. Então, tem aqui a primeira opção, não há força de reação, porque a velocidade é constante. Claro que tem força de reação. A toda ação tem uma reação. A força gravitacional que a Terra aplica no paraquedista, não. A força que a Terra aplica no paraquedista é a força que o paraquedista aplica na Terra, ação e reação. A força que as moléculas de ar exercem nas moléculas de ar próxima, molécula de ar na própria molécula de ar, errado. A força exercida pela Terra nas moléculas de ar, Terra nas moléculas de ar nas moléculas da Terra. Letra E, a força que o paraquedista exerce nas moléculas de ar. Correto, a força que o ar exerce no paraquedista e a força que o paraquedista exerce no ar. Isto é um par, ação e reação. Portanto, número 2, alternativa E. Olha, o 1, a resposta está aqui, o 1 era D, né? O 2 está na próxima página, o 2, alternativa E. Paraquedista no ar, ar no paraquedista. Gente, esse número 3 é o famoso exercício do livro em cima da mesa, para você colocar todas as forças de ação e reação. Só que aqui nesse vestibular, em vez do livro, ele colocou um computador, tá? Então, sobre uma mesa plana e horizontal, o computador está em repouso, fica sujeito à ação de duas forças verticais. O peso está aqui, vertical e para baixo, e a força normal, que é o apoio exercida pela mesa, normal, N. Então, N é a força que a mesa exerce no computador. P é a força que a Terra exerce no computador. Isso é um par ação e reação? Não, hein? Cuidado! Essas duas forças têm intensidades iguais, não nulas, e constituem um par ação e reação. Errado! Eu já vou te mostrar quem é o par ação e reação do peso na página seguinte e o par ação e reação da normal. Elas são diferentes? Não, elas são iguais, na verdade. Iguais, não nulas e não constituem um par ação e reação. Correto. Vamos ver quem são os pares ação e reação? Então vamos lá. Olha aqui. Força que a mesa exerce no computador. Força que a mesa exerce no computador, chamamos de normal. Gente, como é que você descobre o par ação e reação?
Mesa exerce no computador. Ação. O que é reação? O contrário. Computador exerce na mesa. Está aplicada na mesa. Ó. Desenhei o vetor aqui na mesa. Ó. Força que o computador exerce na mesa. Isto sim é um par, ação e reação. Mesa no computador, computador na mesa. Ok? Isso é um par, ação e reação. Essa força está aplicada na mesa. Essa força está aplicada no computador. Por isso que elas não se anulam. São aplicadas em corpos diferentes. De novo, essa está aplicada no computador, essa está aplicada na mesa. Mas tem aqui, ó, a força peso aplicada no computador. É a força que a Terra exerce no computador. Qual é a reação a esta força? Fácil, gente, ó. Terra no computador, computador na Terra. Ó, desenhei a Terra aqui, tá? Olha que interessante, o computador está exercendo na Terra uma força vertical, ó, de sentido contrário, tá vendo? Ó? Isso é um par, ação e reação. Forças de mesma intensidade, mesma direção, as duas verticais, porém sentidos contrários. A Terra puxa o computador para baixo, o computador puxa a Terra para cima. Olha que interessante. Isso é um par, ação e reação. De novo, ó. Terra exerce no computador. Computador exerce na Terra. Par, ação e reação. Então, vocês estão vendo que no computador tem dois pares, ó. Ação e reação, tá vendo, ó? A normal e o peso. Normal e peso não são um par, ação e reação, tá? Então, a número 3, alternativa correta, alternativa C, tá aqui, ó. Essas forças normal e peso são iguais, elas se anulam, tá? Por isso que o computador consegue ficar parado em repouso em cima da mesa, mas elas não são um par, ação e reação. Quem é um par, ação e reação? Mesa no computador, computador na mesa. Terra no computador, computador na terra. Beleza, então? Então, esse foi o exercício número 3, ok? Então, deixa eu ver só um minutinho aqui. Ah, nós recordamos aqui, só vou fazer mais esse. Nós recordamos aqui as 3 leis de Newton. Então, tem mais um exercício aqui, o número 4, ó. Duas partículas de mesma carga elétrica são colocadas 3 centímetros uma da outra, em seguida liberadas a partir do repouso. A aceleração adquirida pela primeira, de massa 3,10⁶ quilogramas, tem módulo 6. E da segunda, 9. Qual a massa da segunda partícula? Gente, coloco duas partículas, olha as minhas mãos. Por exemplo, 2 prótons, um do lado do outro. O que acontece? Vai haver entre eles uma força de repulsão. Eles vão tentar, ó, se afastar, tá? A força que um exerce no outro, ó, vamos chamar esse aqui da minha mão esquerda de A, esse aqui da minha mão direita de B. Força que A exerce em B e B exerce em A é a mesma. Então, eu igualo as forças, ó. A força que A exerce em B, chamei de F1, é igual à força que B exerce em A, chamei de F2. Então, a massa da primeira partícula, apliquei a segunda lei de Newton, ó. Força é o produto da massa pela aceleração. Massa pela aceleração. Massa do primeiro, tá aqui, ó. 3/10⁶. Desculpa, 3 vezes 10 a menos 6. É menos, tem um menos aqui, eu não estava enxergando direito. Então, 3/10 a menos 6. A aceleração dessa primeira partícula está aqui, ó, 6. Então, eu fiz massa vezes aceleração. Massa da segunda partícula, não sei, mas a aceleração dela foi dada aqui, ó, 9, ok? 3 vezes 6, 18, 10 a menos 6. O 9 do lado direito está multiplicando, passa dividindo.
18 dividido por 9 vai dar 2, 10 a menos 6 quilogramas. Achei a massa da partícula B, alternativa B de bola, ó, 2, 10 a menos 6. Achei através da segunda lei de Newton e lembrando também da terceira lei de Newton. A empurra B, B empurra A com a mesma força. Portanto, eu pude igualar as duas forças. Beleza, pessoal? Então, ó, mais um trechinho de Metallica. Sensacional essa música. Ouçam essa música com a letra embaixo, com a